Glória a Deus, gente. Então, estamos já chegando na 20ª aula do nosso curso, estamos no penúltimo passo, né, na penúltima aula do passo 5, aliás, tá? Faltam ainda, na verdade, 2 passos, o 6 e o 7. E nós estamos falando sobre essa vida de compartilhar aquilo que Deus fez em cada um de nós, na minha e na sua história. Eu gosto muito, né, embora agora por conta da pandemia faz tempo que isso não acontece, mas quando você se reúne em grupos de oração, na igreja, na casa de alguém, e você tem a oportunidade de ouvir o testemunho daquela pessoa, como ela se converteu, qual foi o processo que ela passou, como que Deus tocou no coração dela, o que foi que ocorreu que fez com que aquela pessoa buscasse o Senhor, que aquela pessoa se quebrantasse, se arrependesse. E cada um de nós, gente, tem uma história diante de Deus. Cada um de nós tem um tempo até que esse momento aconteça. Nós vivemos o tempo Cronos, Deus vive o tempo Kairos, é a realização, né, da sua vontade no momento correto. E cada um de nós é alcançado numa fase da vida, cada um de nós é tocado num momento de vida, e cada um de nós tem uma história linda para contar. Então, eu gosto muito desses testemunhos, embora, claro, aqui, como nós estamos numa videoaula, isso não é possível ser feito, mas sinto saudade do tempo que a gente se reúne com algumas pessoas ao vivo, e a gente pode ouvir essa história viva que cada um tem. Amém? E esse compartilhar é muito importante, porque o que nós compartilhamos gera fé no outro, gera alegria, gera expectativas do que Deus pode fazer, né? Gera esperança de coisas que vão acontecer. Então, eu quero te dizer que é muito importante essas aulas do Passo 5, que são as aulas de compartilhar essa nova vida. E hoje nós vamos estar falando sobre especificamente um tema que eu gosto demais e vou dar um testemunho, né, iniciando aqui, falando até que no início esse tema me causava uma certa resistência, até que enfim Deus conversou comigo, Deus falou comigo através de um livro, eu vou contar depois para vocês detalhes, e isso veio a transformar então a minha percepção, e não apenas isso, mas eu me lançar nesse desafio e fazer coisas tremendas. Eu tenho experiências maravilhosas que aconteceram dentro, né, desse tema que nós vamos falar hoje. Então, a aula de hoje nós vamos especificamente comentar, vou compartilhar e trazer alguns embasamentos bíblicos importantes sobre o que é a célula, que é o ambiente correto para nós termos o evangelismo, provocarmos um discipulado, termos o acompanhamento e uma consolidação, desde a conversão até o acompanhamento, consolidação e discipulado, nós conseguimos desenvolver dentro das células de uma maneira tremenda, gente, tremenda, 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 especial demais. Amém? Eu queria, então, como eu falei para vocês, eu vou diminuir aqui só minha telinha aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, vou abrir até o chat aqui para eu poder entender de todos que estão aqui. Eu queria que você respondesse meramente sim ou não, bem rapidamente. Eu sei que isso vai estar gravado, as pessoas não sei se vão conseguir enxergar, mas depois eu vou dar os dados aqui. Nós temos hoje 20 pessoas participando e eu queria saber de vocês, 20 alunos que estão aqui, quantos de vocês estão numa célula? Ou frequentavam uma célula antes da pandemia, porque, claro, as células acabaram parando presencialmente para ficar virtuais, mas eu queria saber quantos de vocês participam de uma célula ou não. Aí você só responde sim ou não, eu vou começar a ler aqui todos que estão. Ó, já temos aqui o Jailson, sim, deixa eu abrir, eu não consigo mais ler agora que foi muita gente, vamos lá. Ó, temos sim, sim, Yara, sim, ok, sim com a Vivian, claro, sim, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A Esther ainda não, então temos 8, uma pessoa que não participa, 9, 10. A Fernanda é líder de célula, glória a Deus. Olha, gente, quanta gente está em célula. Quanta gente está em célula. Esther, vamos orar para que você tenha uma célula que você frequente. E eu não falo apenas virtualmente, mas realmente um lugar onde você possa, com toda essa confusão passar, estar presencialmente lá para ser acompanhada, para poder participar
dessa comunhão que existe. Gente, é tremendo demais, tremendo demais. Então, nós temos uma grande maioria de pessoas aqui que estão em célula, né? Então, eu queria, antes de entrar na base bíblica, e antes de falar um pouquinho sobre a visão celular, a Sandra está falando aqui, a minha célula é virtual. Amém. É uma bênção, amém? É uma bênção. Toda maneira que nós temos de sermos acompanhados, mesmo que à distância, de ouvirmos uma palavra, sermos ministrados, é importante. Mas é claro que o melhor, gente, é o presencial, sem dúvida nenhuma. Ok? O presencial produz o calor da unidade, sabe? É muito especial isso. Então, se você não tem condições, porque, por exemplo, você está numa outra cidade, a sua célula virtual é uma célula da IA Church, não há nenhum problema, continue participando das células da IA Church, mesmo que virtualmente, mas procure também em algum lugar, quando for possível, você ter uma célula presencial, que gente, uma experiência maravilhosa. E é isso que eu quero compartilhar com vocês antes de nós começarmos especificamente a falar sobre os textos e o embasamento da palavra. Eu me converti, não sei se já comentei algumas das aulas aqui que nós falamos, né? Eu me converti em 2001, eu tinha 29 anos, e eu me converti numa igreja que tinha células já, né? Ou era uma igreja... Porque assim, nós temos dois tipos de visão dentro da visão celular, né? Nós podemos falar de igrejas que têm células e podemos falar de igrejas em células, né? A diferença desses dois tópicos, né? A gente pode dizer que a igreja que tem células é aquela que também incentiva a multiplicação, a propagação da palavra através das pequenas reuniões, tá? E as igrejas em células são aquelas igrejas que são formadas a partir das células, ou seja, a base da igreja é efetivamente as células. E a célula, gente, eu creio que é um nome bastante acertado, embora a gente tenha algumas confusões por conta de alguns grupos que se utilizam desse nome para propagar alguma coisa ruim. Mas se você for levar em consideração que a igreja é o corpo de Cristo, então a menor estrutura viva dentro de um corpo, como o nosso corpo humano, é uma célula. As células, elas se multiplicam dentro de nós, as células têm funções diferentes, então é muito feliz a gente usar o nome célula para exemplificar o que a gente chama de pequenos grupos, que não são os grupos que são formados dentro especificamente de ministérios, né? Não é o culto em geral, mas é algo que é feito pontualmente, que tem uma estrutura menor, que tem uma condição mais familiar, mais aconchegante, mais acolhedora por conta das condições em que é feito. E eu me converti numa igreja que tinha células, mas fiquei muito pouco tempo lá, porque eu não conhecia quase ninguém lá, eu ia por causa de uma outra condição. Então, quando me batizei, eu comecei a orar ao Senhor, que eu queria que o Senhor me levasse para um lugar onde eu pudesse servi-lo, onde eu pudesse crescer, onde eu pudesse entender aquilo tudo que ele estava falando comigo. E foi aí onde eu entrei na então Palavra Viva, que hoje é a IA Church. Nós já tínhamos células naquele tempo, mas era ainda alguma coisa que estava começando. O pastor José Luiz, que é inclusive o pastor líder do Ministério de Ensino, um tremendo mestre de Deus, um homem com uma unção tremenda de ensino. Ele já estava implantando essa visão, já fazia algum tempo. E quando eu comecei, era uma pessoa recém-chegada, comecei dentro da juventude, então fui acompanhado pelos meus líderes de jovens. Eu conhecia muita pouca coisa da palavra, muita pouca coisa da Bíblia, estava começando realmente a minha caminhada, e a partir do momento que eu fui me desenvolvendo, entrei no diaconato, comecei a estar mais próximo da liderança da rede de jovens naquela época, houve uma direção na igreja da importância da implantação das células, que isso era fundamental, e era algo como se era obrigatório que todos os líderes da igreja de alguma forma tivessem células. Isso causou um certo atrito, porque, gente, quando a gente tem que sair da área de conforto, quando nós estamos acostumados com certas estruturas e condições, nós somos obrigados a mudar, e eu falo isso por conta de estarmos em obediência com a nossa liderança, causa uma certa condição, e isso gerou algum burburinho na época, mas era uma visão tão tremenda, gente,
E por conta desses burburinhos, sabe, você fica meio assim, não resistente à visão, mas será que é isso mesmo? Será que isso funciona? Será que é de Deus? Será que não é? Porque você também é recém-convertido. Então Deus foi trabalhando na minha vida. Num primeiro momento eu não participava de nenhuma célula, eu não apenas não participava, mas também não tinha nem condições de ser líder de célula por conta de não conhecer praticamente nada, de não ter ninguém me acompanhando no sentido de me levar especificamente para estar ministrando uma célula. Mas quando, isso eu falei para vocês em 2001, né? Então eu entrei em 2001 na IA Church, no finalzinho do ano de 2001. No ano de 2003, a liderança que havia me recebido, ela saiu e entrou uma nova liderança, através da vida do pastor Daniel, da pastora Mariana, que foi um novo tempo, e eu fui chamado para fazer parte dessa estrutura de liderança, que permaneceu mais algum tempo, até que, enfim, houve uma necessidade de se levantar uma liderança dentro da juventude. Na época, eu e uma outra pessoa que estávamos dentro da juventude, já nesse nível de liderança, fomos então chamados para ficar como líderes da rede de jovens. Então, nessa época, nós alternávamos ministrando nos sábados à noite, que eram os cultos de jovens. Então, cada sábado, a cada 15 dias era um ou era o outro. E foi nessa época, né, e eu, como líder de jovens, ministrando na vida de jovens, participando, levando eles para encontros, levando eles para acampamentos, eu comecei a ler um livro da Valnice, que chama-se Adoração em Santidade, alguma coisa versus feitiçaria. Agora eu não me lembro exatamente o tema, mas era esse o livro mesmo. E um dos tópicos desse livro, ele contava uma história sobre uma borboleta que tinha duas asas anômalas. Ela tinha uma asa grande de um lado, uma asa muito pequena do outro lado, e por conta de ter uma asa maior do que a outra, essa borboleta não tinha um voo estável, ela não conseguia alcançar a velocidade ou a altitude ou os lugares que ela gostaria de chegar com uma eficiência boa. E aí essa visão dessa borboleta, ela fala sobre a visão da igreja, que se concentra apenas em transmitir a palavra através dos cultos, mas tem poucas células, ou talvez até igrejas que só tenham células, mas não tenham culto. Então nós entendemos que existe uma necessidade de um equilíbrio entre essas duas coisas e um desenvolvimento das duas partes, com o mesmo afinco, com o mesmo foco. E quando eu li sobre isso, eu fui trazer uma palavra para os jovens para incentivá-los a estar numa célula. E eu estava me propondo diante de todos ali que eu iria começar uma célula. E aí, enfim, comecei uma célula de jovens. E depois tive uma célula de adultos também, que era uma célula mista, com familiares. E, gente, são experiências tremendas que nós passamos na célula, de Deus usar a nossa vida, não apenas para receber, mas também para nós abençoarmos. Tive a oportunidade de ver pessoas se convertendo, pessoas que não se converteram na célula e foram para a igreja por conta desse acompanhamento, dessa proximidade. Pessoas que você depois encontrava no final do culto e falava assim: Carlos, eu queria te agradecer por você ter tido paciência comigo lá na célula, ter me acompanhado. Eu não queria vir para a igreja, porque às vezes a pessoa quer vir para a célula, porque é um ambiente mais familiar, é um ambiente mais intimista, é um ambiente que transmite mais segurança para as pessoas, porque são poucas pessoas, né? E ver a gratidão da pessoa de falar: eu não queria vir para a igreja de jeito nenhum, e agora estou amando vir aqui, eu amo vir para a célula, eu amo vir para a igreja. Então eu tive muitas experiências, curas, gente. Às vezes a gente tem que enfrentar certas situações que a gente aparentemente não está preparado, mas Deus coloca desafios. Então você enfrenta pessoas que ficam endemoniadas na célula, por exemplo. Você enfrenta situações de ter pessoas perturbadas, que você tem que de alguma maneira chegar e falar: Senhor, eu não sei nem o que falar, então Espírito Santo, usa a minha vida. Então esses desafios foram acontecendo de muitas maneiras. Então, no começo, a falta de experiência nesse aspecto causa uma certa insegurança, mas você busca o Senhor, você entra em oração, coisas maravilhosas começam a acontecer. Hoje nós temos uma célula que ainda está de férias, entre aspas, né? Não era para estar tanto tempo, mas é por conta da mudança que nós fizemos de residência e embora a gente já está começando a ter alguma estrutura para poder transmitir, a gente ainda tem coisas aqui em casa para resolver, e fora os desafios que a gente tem também do trabalho, então é isso que tem atrapalhado um pouquinho, mas a gente quer voltar o mais rápido possível.
e principalmente desejamos que a nossa célula volte ao modo presencial, embora vamos continuar fazendo também virtual, vamos dar um jeito aí de filmar, de fazer uma transmissão online. Mas a célula, gente, você que participa de uma célula, você sabe a grandiosidade que é isso. Você sabe a riqueza que é de você estar no meio dos seus irmãos, de você ter essa abertura, às vezes, para encontrar pessoas ali que tenham proximidade, que tenham sinergia com você, porque não é porque nós estamos num corpo que todos os seus irmãos em Cristo são aquelas que podem ser potenciais ajudadores, que podem ser potenciais pessoas que vão ouvir a dificuldade que você está enfrentando, são potenciais pessoas para entrar na sua casa e compartilhar dos seus problemas, porque a gente sabe que não é verdade. A igreja é um grande hospital espiritual, onde cada um de nós está sendo tratado, então tem pessoas sendo mais tratadas, tem pessoas que já estão um pouco mais tratadas, já estão um pouco mais avançadas, que têm mais intimidade, têm mais comunhão com o Senhor. Então, na célula, nós conseguimos identificar, às vezes, pessoas que passam pelas mesmas situações que nós, e a gente tem a oportunidade de falar, coisa que num culto é impossível. É impossível, já era impossível quando nós tínhamos 600 pessoas num culto, lá na Pio 11, que foi quando eu entrei na IA Church. Então, quando você tinha 600 pessoas, já era impossível de dar acompanhamento para todo mundo, embora eu me lembro bem naquela época, quando acabava os cultos, o Lamartine saía lá da frente do púlpito, ia até a porta de saída e cumprimentava todo mundo que saía, né, porque era possível fazer isso por causa até desse número. Mas mesmo assim, você não consegue dar atenção para 600 pessoas, você não consegue ouvir essas 600 pessoas, você não consegue orar individualmente por elas para saber o que é que elas estão passando, você não tem o histórico delas para acompanhá-las, né, e saber o que está acontecendo, o que está se passando, de onde elas vieram, quais são os anseios ou dificuldades que elas estão enfrentando. Então, num culto é impossível. Então, o culto tem a sua função, sim, ele é muito importante como congregação, é quando o povo todo se reúne, ouve a palavra, louva o Senhor, engrandece o seu nome. Então, é muito importante a gente ter os cultos presenciais e participar deles, mas as células, gente, conseguem alcançar com uma profundidade que os cultos não conseguem. Mas talvez um dos grandes desafios que nós temos, e como nós temos aqui muitas pessoas que já estão nos pequenos grupos, já estão participando, talvez o maior desafio seja de fazer com que cada um de nós que entra num pequeno grupo, a gente consiga compreender que o nosso chamado não é para permanecer ali, mas para dali nós podemos abrir o nosso próprio pequeno grupo, a nossa própria célula, e estarmos ajudando a divulgar. Então, essa estratégia é muito bem pensada da parte de Deus, é muito bem estabelecida pelo Espírito Santo, de uma maneira muito especial, de modo que quando você está na célula, você está recebendo, está sendo acompanhado, quando você já entende que é o momento de você dar o passo. Eu já fiz o curso de vida cristã, estou fazendo o curso de mestres, né, lá na Church, que é para a gente alcançar um nível de teologia mais avançado, para poder ter mais respostas. Então, quando você já começa a se movimentar para o eu quero abrir a minha célula. Mas porque você está abrindo a sua célula não significa que você tem que deixar aquele grupo. Então, você vai ter, né, 2 grupos de ação. Um é aquele que você vai começar a acompanhar, vai começar a investir. E tudo que você aprende, você passa para frente. E isso eu posso falar para vocês por experiência, porque eu estive com vários pastores da nossa igreja, andando ombro a ombro dentro de algum ministério, né? Dentro do diaconato, tive com o pastor Zé Luiz, depois, quando ele assumiu o ministério de ensino, também com ele no ministério de ensino, os pastores Val e Silvia dentro dos jovens, pastor Daniel, pastora Mariana, que foi nos jovens também, pastor Lamartine e pastora Lília, que na época assumiram os jovens no período entre a formatação do grupo até se tornar o IA. Também estivemos participando, assim, ele levava a gente para a casa dele, ministrava a gente na casa deles, enchia, sei lá, 50 jovens na casa dele, ele ministrava-nos todos lá, não apenas a liderança, mas algumas pessoas que estavam sendo treinadas também. Então, essa experiência que você tem com cada um desses líderes, você pega nesse exemplo de vida deles, o que eles fazem, qual é o tempo de oração que eles têm, o tempo de leitura da palavra, que livro que eles leem, o que eles fazem, e você começa a trazer isso para a sua vida, e é muito rico, porque aí você quer colocar em prática isso de alguma maneira.
Então, o que eu estava falando do desafio era as pessoas terem esse entendimento que é necessário elas deixarem a sua zona de conforto, que não é deixar a zona de segurança, é apenas a zona de conforto de estar naquele grupo fechado e poder partir para um outro momento onde você vai atrair outras pessoas, aonde você vai passar para elas tudo que você recebeu e está recebendo. Gente, isso é muito rico e é muito especial. Então, você que já está numa célula, incentivo você, junto ao seu líder de célula, a você abrir o seu coração e falar, olha, eu quero abrir a minha célula, eu quero ministrar vidas, eu quero acompanhar pessoas, porque isso é um chamado que Deus deu para todos nós não podemos ficar com aquela visão religiosa que nós tínhamos, e eu falo isso, já expliquei em outras aulas, a nível de formatação religião no Brasil, por conta da Igreja Romana, que nós tínhamos o clero e os leigos, ou seja, o cara que está lá ministrando o serviço e aqueles que estão ouvindo. Mas a palavra de Deus não fala sobre isso dessa maneira de forma alguma. E nem nos estimula a sermos aqueles que ficam só sentados recebendo. É importante que tudo que eu receba eu transmita. Então, incentivo você que está numa célula, que no tempo oportuno o seu líder vai entender, vai saber como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua capacitação para que você possa abrir a sua célula e se lançar mesmo, e cuidar de vidas. E não ficar apenas preso naquele grupo, mas começar a expandir isso e alcançar outras pessoas. E assim, da mesma maneira que você é cuidado, da mesma maneira que você sente o amor quando você vai na reunião, da mesma maneira que você sente aquela tranquilidade, aquela coisa gostosa de estar no meio das pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm uma mesma direção, que passam por problemas como você também. Você vai começar a transmitir isso também para outras pessoas. E para aqueles que não estão em célula, para aqueles que ainda não frequentam uma reunião de pequeno grupo, estimulo fortemente, você não sabe o que você está perdendo. E oro para que Deus consiga, para que Deus abra, na verdade, uma oportunidade para você, porque ele consegue qualquer coisa, que Ele abra para você uma oportunidade, um lugar onde você possa ser cuidado, onde você possa ser consolidado, estimulado, tratado para que você seja enviado para cumprir a sua missão. Amém? Nós estamos chegando num tempo onde o Senhor vai separar efetivamente os bodes das ovelhas. Bodes das ovelhas. E as ovelhas são aquelas que ouvem o som do seu pastor e seguem. Uma igreja viva que leva a sua palavra em todos os lugares. Leva a sua palavra não apenas nas suas casas, nos pequenos grupos, mas na faculdade, na escola, leva no trabalho, no momento oportuno, da maneira correta. Porque para tudo isso existe uma estratégia para que nós não venhamos a estar pecando, tentando fazer aquilo que é certo. Amém? Então a visão celular, gente, é uma visão que vem do coração de Deus. É uma visão tremenda que amplifica demais o alcance da igreja e também a qualidade com qual a palavra, o tratamento, a consolidação e o discipulado acontece, que é literalmente você capacitar, empoderar, usando um termo mais atual, empoderar essas pessoas para que levem o testemunho de Cristo aonde forem, levem essa paixão. Gente, nós não podemos perder essa paixão nunca de saber tudo aquilo que Deus faz na minha vida, Ele pode fazer por alguém que está do meu lado. Eu tenho que me importar com essas pessoas, eu tenho que amar essas pessoas, e eu tenho que me lançar em direção a essas pessoas. E, gente, tudo tem um preço, tudo tem um custo. Mas lembre-se daquilo que Jesus falou, todo aquele que tentar salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, esse vai ganhar aqui e lá na eternidade. Amém? Dá trabalho? Dá trabalho. Eu e você já demos trabalho para alguém. Ou ainda estamos dando. Não sei, você precisa avaliar a sua condição. Mas não tem preço, gente, ver as pessoas sendo transformadas, os testemunhos de vitória, coisas que antes não foram alcançadas e de repente começa a se realizar na vida daquelas pessoas. E você é participante dessa obra. Amém? E na célula nós temos uma condição fantástica de podermos implantar isso de uma maneira profunda, arraigada, cuidadosa. Gente, Deus é invisível aos nossos olhos.
mas ele se manifesta através da minha vida e da sua, quando nós tocamos na vida de alguém com amor. E a pessoa consegue discernir o amor de Deus através da sua vida e da minha. E na célula nós temos condições de fazer isso. Nós temos a possibilidade de tocar mais profundo. A nossa célula atual, que é aqui no nosso bairro, é feita na casa de um casal sensacional também, um casal maravilhoso. Tem sido sempre uma grande bênção. Muitas pessoas já passaram por lá. Algumas passaram por lá e saíram porque alcançaram uma bênção que precisavam e por causa da bênção não conseguiram mais ir na célula. Às vezes acontece. Não tem problema. Você vai procurar de uma outra maneira. Você não consegue mais vir aqui, mas continua procurando. Também agora que você recebeu a bênção, não vai abandonar o Senhor. Amém? Mas você tem a experiência de ver pessoas sendo curadas. Nós tivemos uma experiência muito tremenda uns 2 anos atrás, meu amor, da Paloma e do Fábio. Os dois. Quase uns 2 anos, por aí, uns 2 anos atrás, eles chegaram na célula, estavam tentando engravidar e não conseguiam já faz muito tempo, já estavam fazendo tratamento e não acontecia. E aí eles abriram o coração para nós todos que estávamos lá. E eu falei para eles assim, tem uma promessa da parte do Senhor para a sua vida, você vai guardar essa promessa, nós vamos orar essa promessa de dia e de noite. E nós entramos nessa campanha, né, pela vida deles, e logo depois, gente, mas assim, logo depois, ela engravidou. Hoje nasceu, na verdade já tem aí quase 2 anos, o Samuel, que é uma criança linda. Eu até falo para eles, gente, esse menino é modelo, vocês deviam ir levar numa agência aí para fazer fotos para revista, etc. Que o menino é lindo demais. E foi uma grande bênção. E como que acontece isso? Aconteceu na célula, porque a pessoa pode abrir lá a condição que ela está passando, a situação, aquela sensação de fracasso, aquela sensação de não consigo, não acontece. E de repente você vê um milagre se realizar. Vê um milagre se realizar. Tivemos outras situações curiosas também. Um dia nós estávamos chegando para a reunião e nós entramos no elevador no prédio desse casal. Nós, por conta de ele ter uma vaga que fica livre, ele nos ofertou, olha, quando você vier ministrar aqui em casa, para na minha vaga, não precisa parar fora do prédio. E nesse dia que nós paramos na vaga, nós paramos no primeiro subsolo e havia uma pessoa subindo do segundo subsolo, então parou para o elevador nos pegar e subimos todos juntos. Carla, eu vou pedir para, no final, aí você faz umas perguntas para eu poder te responder, tá bom? Pode ser? Só para a gente poder continuar com a ministração que está sendo gravada, mas eu respondo todas as perguntas, tá bom? E nesse momento que o elevador subiu para nos pegar, nós abrimos a porta, tinha uma senhora já lá dentro, cumprimentamos com boa noite, como vai a senhora, tudo bem e tal. E naquele momento que nós entramos ali, o Espírito Santo falou comigo, olha, ela tem que ir para a célula. Mas eu não conheço, eu não estou no meu prédio, eu não sei quem que é. Então, falamos um pouquinho sobre o tempo, falamos um pouquinho sobre o trânsito e tal, e eu desci no andar, porque ela ia para o nono, e nós paramos no 6º andar. E quando eu desci, a gente foi começar a célula, eu falei, olha, antes de mais nada, porque na nossa célula tem vários casais que são do prédio, né? Falei, olha, eu cruzei com uma senhora assim, assado, descrevi no elevador, e o Espírito Santo falou comigo, ela tem que ser convidada para a célula. Só que eu não sei quem que é, eu não perguntei o nome, não me apresentei também. Para os bichos do mato, né? Conversa com a pessoa e não fala o nome, só apresenta. Se fosse no interior, a gente saberia, né? E aí o pessoal começou a falar, quem será que é? Quem será assim? Eu acho que eu já sei quem que é. Então, você já sabe quem que é? Então, você liga para ela amanhã, para não deixar passar muito tempo, e fala que você cruzou com um casal no elevador, vê se é essa pessoa mesmo, e convida ela para vir para a célula, fala que foi Deus quem falou que ela estava sendo chamada. Esse casal acabou vindo participar da célula e ficamos apaixonados por eles e eles por tudo aquilo, e foi um momento assim tão especial, gente, mas tão especial. A gente tem saudades até de estar próximos, até no meio da pandemia fomos na casa deles para conversar um pouquinho com eles, ver como é que eles estavam passando, porque eles tiveram que mudar do prédio para um apartamento na frente, ali na mesma rua, por conta de uma série de dificuldades que estavam enfrentando. Mas você começa a ver o agir de Deus de uma maneira muito sobrenatural, gente. É tremendo, é tremendo. E essas coisas acontecem no culto? Claro que acontece. Acontece nos encontros, nas ministrações, nas reuniões de oração, nas vigílias, subir no monte. Acontece, gente. Mas na célula também acontece de uma maneira muito especial e muito sobrenatural.
Então você que já está numa célula, procure realmente crescer para abrir a sua e você ter essa experiência de cuidar de pessoas e ver coisas sensacionais acontecendo, gente. Sensacionais mesmo. Amém? Eu quero entrar agora um pouquinho na base bíblica e depois que nós terminarmos especificamente a gravação, aí eu vou estar respondendo algumas perguntas e você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode também inserir perguntas dentro dos comentários do vídeo e aí nós vamos estar respondendo as dúvidas que você tiver com relação à visão celular. Então, eu queria dar esse testemunho para vocês de que no começo eu fui um pouquinho resistente por conta de ouvir um pouco as pessoas e não permitir que o Espírito Santo falasse comigo até o dia que ele falou e mostrou claramente a importância que isso tem, né, para a visão dentro da igreja, para o crescimento. Isso é uma visão de Cristo Jesus, não foi inventado pelo homem. Visão celular não foi inventado pelo homem e eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Vou mostrar como funciona e eu estimulo você a ter a sua célula, você ter como objetivo, independente de você ter outro ministério, independente de você estar no ministério, né, de crianças ou de jovens, ou no diaconato, ou na organização, administração da igreja, não importa. Tenha a sua célula, porque é sempre algo muito especial. Gente, nós tivemos visitações do Espírito Santo no meio do louvor, numa célula com 10, 12 pessoas, de uma maneira assim tremenda, gente, das pessoas terminarem assim o louvor, tá todo mundo assim, sabe? Parece que o céu tá vindo na terra e tá tendo aquele mover maravilhoso, eu usando essa expressão que é mais comum que as pessoas entendem, mas é aquela presença de Deus no nosso meio que toca no nosso coração, que quebranta o nosso interior, que traz paz no momento da luta. E são essas coisas que acontecem de uma maneira muito profunda na célula. Amém? Bom, eu queria começar dando algumas direções para vocês. Primeiro, com relação ao seu chamado. Lembra que a gente falou sobre o clero e sobre os leigos, né? Então, lá em Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem, o que Jesus está falando aqui? Ah, Carlos, mas ele está falando para os seus discípulos. Sim, mas ele está falando para os seus discípulos, futuros apóstolos, ok? E falando assim, vão fazer discípulos. Mas depois que eu fizer esses discípulos, onde é que termina isso? Esses discípulos farão outros discípulos. Então, quem é que vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês vão batizar agora, depois eles vão batizar os outros que depois vão batizar. Entende o que eu quero dizer? O chamado não é de clero, o pastor, né, o bispo, o líder de jovens, o pastor do ministério de ensino, o líder do diaconato, e o resto é só gente que senta na cadeira. Essa visão, gente, vem da igreja romana. Isso não existe, isso não está na palavra. Você foi chamado para sair da cadeira da igreja e fazer alguma coisa para o reino. Você tem um chamado. Amém? Eu tive a oportunidade já contei para vocês, né, em outras aulas, de ministrar aos meus pais, que foi algo tremendo, gente, tremendo, especial demais, ministrar a vida dos meus pais. Eu dando aula, ou seja, ministrando, conheci a minha esposa, tremendo de novo. Eu vivi muitas experiências fantásticas, gente. E não é porque sou eu. Eu não tenho nada de especial. A única coisa de especial que eu tenho, você tem também, chama-se Espírito Santo. Espírito Santo, gente. Porque é fácil você me olhar aqui, eu falando sobre a palavra, dando meus testemunhos, as coisas que aconteceram na minha vida, e você falar, oh, o Carlão sempre foi uma bênção. Gente, se você me conhecesse antes de me converter, você ia ficar perturbado comigo. É verdade. Então há uma transformação que hoje você não conhece como eu fui para você poder comparar, mas eu estou te dizendo, não tem comparação. E essa transformação, esse enchimento é o Espírito Santo. Ele está sobre a minha vida, ele está sobre a sua também. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, entregou a sua vida para ele, também tem o Espírito Santo. Amém? Então aqui está dizendo o quê?
que nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tive uma oportunidade nos encontros que eu fui ministrar, e normalmente, claro, os batismos ficam com os pastores. Mas, como eu fazia parte da liderança da equipe, o pastor líder do encontro falou: Carlão, hoje eu quero que se você vai batizar as pessoas. Eu falei: você quer que eu vá batizar as pessoas? Nós vamos ter um tempo aqui no encontro onde as pessoas vão poder, aquelas que não entregaram a vida para Jesus, estão aqui vindo para o encontro porque foram enviadas por alguém, ou porque alguém aconselhou e a pessoa está se convertendo aqui. Eu quero que você batize essas pessoas. Então nós tivemos esse momento de sair dessa ministração, irmos para uma piscina que tinha do lado, era um retiro, né, num sítio, e poder batizar essas pessoas. Gente, que experiência tremenda. Que experiência tremenda. Ver aquelas pessoas descendo as águas e eu poder ser instrumento naquelas vidas, como um dia alguém foi na minha também, quando eu desci as águas. Amém? Então, você também tem um chamado de fazer discípulos, de batizar, de levar o conhecimento e o amor de Cristo que está na sua vida para aqueles que estão à sua volta. Esse não é um chamado do pastor, esse não é um chamado do Carlão, esse não é um chamado do Ramon, da Érica, do Lamartine, da Lilian. Esse é um chamado de todo aquele que crê no Senhor, em qualquer igreja que confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus na face da terra. Esse é um chamado global. Amém? Então, nós fomos chamados para fazer discípulos. O que é o discípulo, gente? O discípulo, ele é um multiplicador da visão que você tem. Ele tem os mesmos princípios e o mesmo entendimento. Veja que eu estou falando de visão, não estou falando de personalidade, que às vezes a gente vê alguns líderes que criam mini cópias, ou criam mini sósias. Aí você vê o cara pregando, e depois vai o discípulo dele pregar, ele prega usando a mesma palavra, usando a mesma entonação vocal, o mesmo... Gente, o que é isso? Fazer discípulos não é fazer cópias de você. É você multiplicar a visão, que é diferente. Porque cada um de nós, gente, tem uma personalidade, cada um de nós tem um temperamento. E não adianta a gente tentar passar nossa personalidade e temperamento para outra pessoa. Cada um é única. E isso é muito importante que seja dessa maneira, porque assim o Espírito Santo tem liberdade para agir de muitas maneiras através de mim e de você. Então você foi chamado para fazer discípulos e multiplicar essa visão para que aquilo que o Senhor está acrescentando em você possa ser acrescentado naqueles que o Senhor colocar nas suas mãos. E uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar é que o culto fica sempre restrito à igreja, à construção física da igreja, ao prédio. A célula pode ir para qualquer lugar. A célula pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua escola, pode ser num parque, pode ser na academia, pode ser num lugar onde você anda de kart, pode ser no autódromo onde você corre de carro. A célula pode ser feita em qualquer lugar. O culto já tem restrições. Amém? Nós fomos chamados das quatro paredes para fora. Nós nos reunimos nas quatro paredes para louvar o Senhor. Mas o nosso chamado está fora das quatro paredes. Isso é muito importante. Então, nós temos aqui o curso de vida cristã, temos o curso de mestres, temos vários outros cursos de finanças, enfim, casamento, noivado. Todos esses cursos são crescimento para a minha vida e para a sua. Para quê? Para você de lá de dentro da igreja levar para fora. Através do seu testemunho, através da sua vida e através da pregação que você vai trazer para essas pessoas. E eu falo não especificamente de você preparar um texto, mas basta que você tenha um versículo ou um contexto e um testemunho para você poder transmitir uma mensagem para alguém. Amém? Então, eu quero falar sobre alguns tópicos com vocês, bem rapidinho, são apenas 3. O primeiro tópico que nós vamos conversar rapidamente é evangelizando por meio das células, que eu falei um pouquinho para vocês aqui. Eu quero dar uma base bíblica que é fundamental para você entender que essa visão, claro, é de Deus e não dos homens. Lá em Atos 2:46, a Bíblia diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Então veja aqui, perseveravam unânimes no templo. O templo é o lugar onde se reúne todo mundo, é onde tem o culto da família, onde se tem uma palavra direcionada, onde você louva a Deus em comunidade. Mas depois tinha partir o pão de casa em casa. Aí já nós estamos falando de sair do templo e ir para a casa das pessoas. A igreja primitiva começou no templo e na casa das pessoas. Eu gosto muito do testemunho do Lamartine e da Lília, porque a igreja deles começou através de uma célula. Ou seja, eles abriram a casa deles, reuniram algumas pessoas, e daquela meia dúzia de pessoas que foram na casa deles há 20 e poucos anos atrás, hoje nós temos uma igreja que já está com 12 mil membros? 12 mil membros. Gente, uma igreja que tem 12 mil membros começou de uma pequena reunião na casa de uma pessoa, na casa do Lamartine e da Lília. Então, só para você ver aonde pode chegar, né, a estrutura celular, o que pode fazer essa visão que é de Deus. E eu tenho um outro texto também que está também no livro de Atos, lembrando que o livro de Atos é um livro que vai contar as experiências que os apóstolos tiveram, depois aqueles que eles discipularam, e esses que discipularam foram levantados para levar a palavra. Então, todos os desafios que eles tiveram, os milagres que operaram. Então, o livro de Atos é um livro tremendo para a gente ler muitas vezes. E no livro de Atos 5:42, a palavra do Senhor diz assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Entende? Essa estratégia Deus deu para eles naquele tempo, e essa estratégia funciona até hoje. Pode ser que alguém se levante e fale assim: não, mas Carlos, naquela época era muito diferente. Naquela época não tinha carro, não tinha trânsito, era difícil ter uma criminalidade, você ser assaltado no semáforo, né? Enfim, ele pode falar mil coisas, né? A tecnologia, as pessoas eram diferentes. Volto a falar para você, o mundo multiplicou o conhecimento, mas o coração do homem é exatamente o mesmo hoje do que foi na época de Cristo, do que foi na época de Davi, do que foi na época de Noé e do que foi na época de Adão e Eva. Só para você compreender. O coração do homem é exatamente o mesmo. Então, as estratégias da palavra de Deus são vivas, hoje e para sempre. Foi Deus quem instituiu essa estratégia de nós termos o grupo grande que se reúne nos templos e o grupo pequeno que tem um alcance maior, de mais profundidade, que se reúne nas casas, que tem mais intimidade, que há um relacionamento mais próximo. Às vezes, gente, tem pessoas que vão para uma célula, mas não vão para a igreja. Então, quando o cara é convidado para participar de uma reunião de oração, de um comes e bebes na casa do irmão, a pessoa vai lá. Mas se você falar assim, vem na igreja comigo, ele não vai. Então, a célula consegue ter um alcance muito especial nesse aspecto. Ele consegue tocar em pessoas que normalmente não entrariam numa igreja, mas eles entrariam na sua casa. Já parou para pensar nisso? Eles entrariam na sua casa, mas talvez num culto eles não fossem. Então é muito importante a evangelização através das células. Eu sei que depois de um tempo que a célula acrescenta pessoas, a gente começa o processo de consolidação, vai gerando uma zona de conforto. Gente, é bom demais você encontrar os irmãos lá. Nós fazíamos nossa célula de quinta-feira, né? Toda quinta-feira vamos nos encontrar na célula, vamos ter uma palavra, vamos dar um abraço, né, naqueles irmãos, vamos louvar o Senhor, depois vai ter aqueles comes e bebes fantásticos, e gente, na nossa célula, pelo amor de Deus, era só coisa boa. Nós temos uma irmã nossa, a Carmen, e o Afonso, marido dela, eles sempre trazem os doces das células. É só com eles os doces da célula, e gente, pensa num doce mais doce que o outro. E aí você fala, meu Deus do céu, esse amor de Jesus é muito doce pela gente. Então você tem essas experiências também que são muito importantes. E nós, por conta disso, acabamos às vezes se fechando um pouquinho. Lembrando que a célula tem como objetivo trazer pessoas que não iriam numa igreja, mas iriam na sua casa para estarem com você na reunião. Amém? Depois, segundo tópico, consolidando e discipulando por meio das células. Outro ponto muito importante. A consolidação, gente, ela precisa ser feita ombro a ombro. A consolidação necessita comunicação. Conversar com a pessoa, ver como ela está, ligar,
Sabe? Como é que você está? Como é que está seu dia? Quais são as dificuldades que você está passando? Aí você já descobriu que tem uma dificuldade. Ah, você está passando por uma luta? Tem algum parente seu que está enfermo? Ó, estou orando por ele. Aí você liga, como é que tá? Como é que tá com seu pai? Como é que tá a sua mãe? E a sua irmã? Como é que estão as coisas lá? Eu estou orando por ela. Consolidação. Entende? É você trazer a pessoa para o convívio. A consolidação e o discipulado são passos distintos. Primeiro você consolida, você estabiliza aquela pessoa, você vai ser um agente de, não apenas de instrução, mas para gerar fé, para gerar alegria no coração dela. E eu falo isso por causa da palavra, e não para você compartilhar os seus problemas, porque tem gente que quer compartilhar problemas para mostrar para o outro que o problema dele não é tão grande. Então o cara chega lá e fala assim, oh, eu tô passando por uma luta assim, assim, assado. Aí o outro vira e fala assim, você não sabe a minha, é muito pior que a sua. Gente, esse tipo de coisa nós nem podemos divulgar, isso não existe. Amém? Nós não aliviamos o peso das pessoas mostrando que o nosso peso é maior que o delas. Nós mostramos o amor de Cristo. Então isso é consolidar, você vai trazendo a pessoa à firmeza, vai gerando fé, vai estimulando ela na caminhada, para então você entrar no discipulado, que é especificamente capacitar e preparar essa pessoa para o seu chamado. Preparar essa pessoa para cumprir o objetivo da sua vida. Não é todo mundo, como eu falei para vocês, existe uma dificuldade grande nesse aspecto. Muitas pessoas encaram as dificuldades do tipo, ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sei cantar. A gente também não sei cantar, gente. E na nossa célula, não tivemos ninguém ainda que se levantou com um violão, alguma coisa, ou que soubesse cantar. Então, o que a gente faz? A gente coloca um louvor e canta, com louvor do... Né? A nossa célula até ficou conhecida aí como a célula do Fernandinho, porque era louvor do Fernandinho direto. O louvor do Fernandinho é uma grande bênção, eu sei que tem muitos outros. Mas a gente estava no louvor do Fernandinho forte. Quando o Fernandinho foi na nossa igreja fazer o louvor, o pessoal da célula, nós vamos tudo para a igreja. Gente, era dia de semana à noite, quarta-feira à noite, e o pessoal só vai na igreja de domingo de manhã. Foi todo mundo para a igreja para ver o Fernandinho, porque nós fazemos o louvor, na maioria das vezes, com as canções dele, né? Então, você ter esse preparo e a consolidação e o discipulado, ou seja, você firmar e preparar as pessoas para enviar, é fundamental esse trabalho. É fundamental. Então, o discipulado é essa etapa da capacitação, de dar essa visão para as pessoas, de achar que elas têm condições, realmente elas verem que é o Espírito Santo quem dá o poder, quem dá a direção, quem dá a estratégia. E não ficar com aquela visão do, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Sabe sim, sabe porque quem faz é o Espírito Santo, não é você. O que você precisa desejar é servir ao Senhor. E Ele vai capacitar você para que você possa fazer isso. Então, é o que eu falo para vocês, aquele desafio que nós temos, as pessoas vêm para a célula, muitas vezes estão confortáveis ali, recebendo esse amor, tendo esse momento de compartilhar, essa comunhão. Mas para elas saírem dessa zona de conforto e falar, não, agora eu vou cuidar de alguém, é um desafio. E eu desafio você, que está numa célula, que você busque ardentemente abrir a sua célula e que você cuide de pessoas como você é cuidado hoje. Amém? E volto a falar para você que ainda não frequenta a célula, se você quer, mas não está encontrando, que Deus prepare esse lugar para você. Se você não deseja estar numa célula, eu oro para que Deus faça arder no seu coração isso, porque você vai ter experiências numa célula como que você nunca vai acreditar que podia acontecer. E você vai ver coisas tremendas. Amém? Eu quero dar um texto para vocês do livro de Colossenses, que está lá no capítulo 1, versículos 9 a 12, diz assim: Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, a glória de Deus, em toda a perseverança em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
Olha como é importante aqui, né, um texto que fala sobre o novo convertido, atenção especial, principalmente no tange à intercessão, ou seja, você orar por essas pessoas. Então, está falando aqui, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Ou seja, eu sei que vocês estão chegando agora e nós estamos orando. Eu estou orando por você, para que você transborde no conhecimento de Deus, para que você tenha experiências com o Espírito Santo, para que você veja o agir de Deus na sua vida, para que você veja as dificuldades que você está enfrentando serem vencidas no poder de Cristo e não na força do seu braço. E ver essas ações acontecendo, as boas obras na sua vida por causa da motivação correta. E tudo isso vai acontecer a partir do momento que você começa a interceder, começa a cuidar de pessoas. Então, isso é o texto que a gente está usando aqui para falar sobre especificamente a consolidação. E depois eu quero falar um pouquinho aqui do livro de Colossenses, no capítulo 1, que é basicamente aí o manual da consolidação, que tem dois textos importantes para nós. O primeiro é o do versículo 28, que diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, o que é que esse texto está falando? Olha, vou repetir. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Isso aqui é o objetivo. Ou seja, advertir, ensinar, cuidar. Ok? Objetivo. Depois o texto do versículo 29. Para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O início desse versículo é importante. Para isso é que eu também me afadigo. Qual é o segundo tópico desse livro de Colossenses, desse manual de consolidação que nós estamos falando? Objetivo, falamos primeiro e agora vamos falar o preço, o custo. Qual que é o custo? É o nosso desgaste, gente. Tem um preço para se pagar. Tudo tem um preço para se pagar. Já parou para pensar nisso? O cara que trabalha, estuda, se prepara, sabe, para chegar CEO de uma empresa. É o cara que chega às 6 da manhã na empresa, é o cara que sai às 10 da noite da empresa, estuda, se prepara, busca, faz cursos. Tem um preço. Agora, quando a gente fala do cara pagar esse preço para ser presidente de uma empresa, todo mundo acha lindo. Ah, que lindo, eu também quero ser presidente de empresa. Mas quando a gente fala que tem um preço para a gente pagar para servir o Senhor, as pessoas falam, ah, mas meu Deus me ama, Ele não quer que eu sofra. Gente, não tem nada a ver com sofrimento, isso tem a ver com alegria. O desgaste do nosso corpo a serviço do reino gera fortalecimento interior. Lembrando que o nosso exterior se corrompe todos os dias e vai acabar. Tem um dia que essa máquina vai pifar. Não sei se te explicaram isso, então eu quero deixar bem claro aqui. Vai pifar. Mas o seu homem interior, ele se renova de dia em dia. Toda vez que você está servindo o Senhor, toda vez que você está buscando a Deus, o seu homem interior está sendo renovado. Amém? E para a gente fechar, o terceiro e último tópico, que é formando líderes por meio das células. Eu quero dar o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Nós já falamos na aula passada sobre isso também. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. A multiplicação da visão. Então, nas células existe um ambiente perfeito para você discipular, para você transmitir essa visão, para você capacitar e empoderar as pessoas, estimulá-las e motivá-las para que elas possam sair e começar a cuidar de outras pessoas, comecem a investir em outras pessoas. Amém? Não seja alguém que guarda para você tudo o que você recebe de Deus. Seja através das bênçãos que Ele te dá, seja através das pessoas que Deus levanta para te abençoar, para cuidar da sua vida. Assim também como aquilo que Deus coloca nas suas mãos não é apenas para o seu usufruto, mas é para você abençoar, é para você ser instrumento, e eu falo de tudo que é material. Tudo que Deus coloca material na sua vida, claro, é para sua alegria também. É fato. Mas é também para você compartilhar, para você ser bênção na vida de outras pessoas que estão precisando. Assim também aquilo que você recebe de pessoas que cuidam de você, que intercedem por você, que oram por você,
que ouvem o que você tem para falar, que acompanham a sua vida, você também tem esse mesmo compromisso e essa mesma responsabilidade de levar essa visão adiante e multiplicar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Eu oro para que Deus realmente toque no seu coração. A partir dessa mensagem, a sua vida seja profundamente transformada. Independente se você já está numa célula, você vai começar a pensar agora assim: eu quero a minha célula. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero transbordar daquilo que eu tenho recebido para aqueles que eu posso alcançar. Talvez pessoas que eu conheço não vão na célula que eu vou, mas elas viriam na minha casa. E isso colocar o joelho no chão, buscar o Espírito Santo, preparar o ambiente, permitir que Deus dê a estratégia. Debaixo da liderança que você já tem, lembrando que o seu líder de célula pode até não ter um título de pastor, mas ele é líder espiritual sobre a sua vida, é ele que ora, que acompanha a sua vida, e é ele que vai dar conta de você no dia que encontrar com o Senhor. Então se submeta no sentido de ouça as instruções, pondere naquilo que é ensinado, guarde tudo aquilo que vem na palavra de Deus. Amém? Você foi chamado para levar essa visão adiante. E a célula, gente, é uma das coisas mais tremendas que Deus criou, é uma das coisas mais especiais que a gente tem. Não que o culto não seja, o culto é sensacional, e no monte é tremendo. Se você nunca foi no monte, estimulo que você um dia consiga ir, né, procure ir no monte para orar, seja de dia, seja de noite, não importa, é especial demais. É ir numa vigília, alguma vez na sua vida você tem que ir numa vigília, vigílias são muito tremendas também. E a célula também é algo muito importante para nós. Amém? Eu quero, para finalizar essa mensagem que está sendo gravada, eu queria estimular você agora a orar comigo. E vai ser uma oração para ambos os casos, sejam aqueles que estão efetivamente já dentro de uma célula, seja para aqueles que estão buscando uma célula, ou sejam para aqueles também que não veem importância ou necessidade de estar no pequeno grupo. Eu queria que você me acompanhasse nessa oração. E eu creio que o Espírito Santo aqui vai fazer a obra na sua vida. Amém? Feche seus olhos, repita assim comigo: Senhor Deus, quero primeiro te agradecer por essa palavra e instrução. Eu não sei, Senhor, talvez toda a magnitude do poder de uma célula, do alcance de uma célula. Mas eu quero conhecer, eu quero vislumbrar isso, eu quero participar desse momento que é tão importante. E não apenas isso, Senhor, participando desse pequeno grupo. Quero te pedir que o Senhor me estimule da mesma maneira que eu venha a receber daqueles que vão estar cuidando da minha vida. Eu possa também ser um dia instrumento para levar essa palavra, para levar esse cuidado, para levar instrução para aqueles que o Senhor colocar nas minhas mãos. Senhor, abre meu coração, fala comigo sobre a visão das células, que não é visão de homens, mas é uma estratégia do reino, é uma visão sobrenatural. Fala comigo sobre a amplitude dessa visão. Me capacita, tira as barreiras, Senhor, da minha mente e do meu coração, e todo impedimento que não me esteja deixando, Senhor, ou entrar numa célula, ou dentro de uma célula multiplicar e me tornar um abençoador, um consolidador e um discipulador de almas. Te peço em nome de Jesus. Eu oro, gente, para que essa palavra fale muito ao seu coração, porque a visão celular merecia até ter mais aulas de tão tremendo que é.
Mas esse é o curso de vida cristã, é o primeiro passo. Daqui por diante você vai crescer ainda sobre outros aspectos. E eu creio que também a visão celular e as instruções vão ser acrescentadas ainda mais na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e que essa visão fique impregnada no seu coração. E você seja um agente, não apenas para receber de Deus, mas também para doar-se, para você também ser um abençoador. Em nome de Jesus.